seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Hoje é dia 28 de junho de 2019. Está acontecendo que está sendo divulgado muito em vários canais sobre 200 anjos que supostamente estariam trancados por Deus lá na Antártida. Esses documentários, essas informações, isso tudo que está rolando na internet, vem sobre o livro de Enoque, um livro considerado apócrifo, que a Igreja Católica baniu, dizendo que não eram inspirados por Deus. Então são centenas, são vários livros apócrifos. O mais conhecido é o de Enoque e de Macabeus. Inclusive os judeus leem os Macabeus, não sei se todos, e tem muito evangélico também lê o de Enoque. Vamos pegar a Bíblia e vamos ver o que está falando sobre Enoque em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Aí Lameque gerou filhos e filhas, e depois gerou um filho que foi Noé. Então essa é o que a Bíblia nos relata sobre Enoque. Agora nós vamos falar do livro de Enoque, no capítulo 10. Enviou a Uriel, filho de Lameque, Enoque, dizendo: diz a ele em meu nome, esconde-te. Então explicou a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre a terra e todos os que estão nela serão destruídos. E agora ensinam como ele pode escapar e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Azaziel, mãos e pés, e lançou na escuridão. E abrindo o deserto que está em Dudael, lançou nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face para que ele não possa ver a luz. Restaura a terra a qual os anjos corromperam e anuncia a vida a ela, para que eu possa recebê-lo. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo pelo qual as sentinelas têm destruído e o que eles ensinaram. Sentinelas, ele está falando de demônios, ou anjo caído. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, aos repóbicos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas, de entre os homens trazei-os e excitam uns contra os outros. Vamos lá. E os anjos, e aconteceu o que está. E os anjos, filhos do céu, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: vinde, escolhemos para nós esposas para nós, dos filhos dos homens, e geramos para nós nossos filhos, uma raça híbrida. E eram ao todo 200 e desceram sobre o Ardes, onde é o cume do monte Hermon, e chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e amarraram-se uns aos outros com maldições. Enquanto os anjos caídos tinham estabelecido um posto avançado no monte Hermon, hoje Palestina, era para a Antártida que eles seriam removidos, em última instância, depois de perder a batalha celestial com anjos justos. Segundo o livro de Enoque, vendo Deus que os anjos estavam dormindo com as mulheres, estavam gerando os filhos que, segundo a Bíblia, está lá gigantes, e estavam ensinando várias artes, como eu falei, numerologia, astrologia e várias outras coisas. Deus teve uma guerra espiritual entre anjos justos e os anjos caídos. E Enoque ficou tipo no meio, como alguém que estava tentando intermediar a questão. Assim, segundo o livro
sugere. Segundo o livro, Enoque presenciou tudo isso e intermediou. No 18.5, e vi os ventos na terra que sustentaram as nuvens e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento do céu acima. E fui para o sul, e ardia dia e noite, onde havia 7 montes de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. E os do oriente eram de pedra colorida, e um era de pérola, o outro de pedra pura, e aqueles para o sul de pedra vermelha. E meio chegou ao céu como o trono do Senhor, o Sitibium, e o trono era de safira. Aí ele está falando para onde que esses anjos foram. Então também tem a questão que ele falou que as mulheres dormiram com esses anjos e geraram gigantes. Em Deuteronômio 3,11 fala: Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaim. Segundo o livro de Enoque, esses anjos, eles não geraram só Nefraíns, Refaíns, geraram várias raças, né? Seu sarcófago feito de ferro media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usando naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. Porque só Gog, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, nas Amonitas? Bom, vamos ver aqui Deuteronômio 3,11. Que ele está falando? Esse daí é o estudo. A gente tem que questionar tudo, né? Você não pode engolir. Eu não engulo tudo. Tem coisas no livro de Enoque que eu particularmente não concordo que bate com a Bíblia. Por exemplo, ele fala que foi no Jardim do Éden. Eu não acredito nisso, porque eu acho que ele, mais que ele tenha sido santo, ele não chegou a nível de ser o caminho para voltar para o Éden, ao meu ver. Então tem que tomar cuidado com. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. Vamos lá, Deuteronômio 3,11. Depois nós vimos e subimos os caminhos de Bazã e Og, rei de Bazã, no qual saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor disse: Não temas, porque ele a todo o seu povo e a sua terra tenha dado a sua mão. E falei como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitam em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, de maneira que os ferimos até que ninguém lhe ficou restante. E naquele tempo tomou todas as cidades, nenhuma cidade houve que não lhe tomasse 60 cidades, toda a borda de Agog e Gog. Tá falando, não está falando exatamente, não está falando assim, porque só Gog, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, filho de Amon, de 9 corvos, e seu comprimento é de 4 corvos de sua largura. O livro de Deuteronômio, depois você lê ele todo, a partir do capítulo 3, está falando exatamente desses gigantes. Então, vamos dar para questão. Tem que pensar antes de falar, né? Aqui está falando no 3:10, conquistando toda a cidade do plantão e toda a região de Gileade e de Bazã, até a cidade de Salcá e Adrei, cidade do rei do Og, na parte leste de Bazã. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaim. Seu sarcófago a Bíblia prova aqui que teve gigantes e que esse rei aí foi o último da raça dos gigantes. Mas como parece, segundo o livro de Enoque, que não foi só uma raça gerada pelos anjos, a gente não sabe. E pelo que o livro de Enoque fala, que esses 200 anjos foram presos lá nos confins da terra, seria então ou Polo Sul ou Polo Norte? Sim, seria. Se é real tudo isso que ele fala.
seria no Polo Sul, porque fala do solstício, que isso acontece na Antártida, que tem um período lá no verão que não anoitece. E as 7 montanhas que ele está falando, né, também estão lá, bem prominentes. Então, recentemente a NASA falou que encontrou uma, como é que eu falo? Uma energia diferente lá, nesse ponto onde que segundo o livro de Enoque, que as pessoas estão interpretando que é ali naquelas 7 montanhas da Antártida, sentiu-se uma vibração, uma coisa que não tem em outro lugar no mundo. Aí começou a gerar esse contexto. Mas aí você da sua casa, você baixa aí o livro de Enoque, ou compra o livro e deduz com as suas ideias mesmo, sempre usando a Bíblia. A Bíblia fala em Apocalipse que anjos seriam soltos naquele dia, mas fala mais ali na região do Tigre, do Eufrates, onde geralmente aponta-se que ficava o Jardim do Éden, bem ali embaixo. É o que o livro de Apocalipse fala. O livro de Enoque já fala só de 200. Bom, aí fica a seu critério, você pensa como você quiser e julgue conforme você entender. Eu não gosto muito do livro de Enoque porque eu li essa parte que ele fala que foi para o Jardim do Éden. Mas se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem como voltar, porque quando Jesus é crucificado, a única coisa que ele fala para aquele ladrão do lado é assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele abriu a porta para que a gente pudesse voltar, a gente que foi banido voltasse. Enoque voltaria lá como? Qual foi a porta? Quem pagou pelos pecados dele? Que preço ele pagou? Nenhum ser humano não é capaz de pagar pelos seus próprios pecados com seu sangue. Se a gente morresse, a gente não pagaria metade do nosso pecado. Então eu não penso, por isso eu não leio o livro de Enoque. É minha opinião. Aí você pode ler. Tem o livro de Macabeus, para quem não sabe. O livro de Macabeus, segundo os judeus, o segundo templo foi construído pelo povo de Macabeus. Eles leem e respeitam muito esse povo. Eu não li. Na verdade, eu não tenho muito interesse, mas é bom a gente estar sempre informado, ler de tudo, para a gente filtrar o que é bom e reter o que é bom e expelir o que não presta. Então, fique com Deus, Deus abençoe vocês. É só para não ficar sem vídeo nenhum.